nós vivemos em sociedades onde há cada vez mais pessoas idosas e, em particular, pessoas com mais de 80 anos. Ricardo Salgado, por acaso, tem 80 anos exatos, fez há pouco tempo, mas há muitas pessoas com mais de 80 anos. Em Portugal são quase 7% da população, portanto uma pessoa em cada 15, mais ou menos, portanto já é um número muito significativo. E acontece que nós, quando temos a probabilidade de ter Alzheimer depois dos 80 anos é muito elevada. Estamos a falar de 20%. Ora bem, porquê? Olha, eu diria que isto é um problema que a gente devia perguntar ao Darwin. Basicamente... Nós estamos programados para viver tanto tempo. Nós estamos programados para viver tanto tempo. Portanto, nós estamos programados, a seleção natural que naturalmente determinou aquilo que nós somos, biologicamente. É evidente que a medicina depois fez muitas outras coisas, mas aquilo que foi a nossa evolução ao longo, enfim, praticamente até há 50, 60, 70, 80 anos atrás, este século passado, foi determinado por outros fatores que não... Enfim, eu vou dizer uma coisa muito impopular também, que esta não é muito impopular, esta é uma constatação, um aviso, há outra que é muito impopular. Nós também não fomos programados, por assim dizer, para ter filhos tão tarde. E, portanto, os riscos que muitas mulheres têm hoje em dia em ter o primeiro filho, às vezes depois dos 40 anos, é um bocadinho contra aquilo para que o nosso corpo, e o corpo em particular das mulheres, foi desenhado, digamos assim. Desenhado pela natureza. Neste caso concreto, de que é que estamos a falar? Estamos a falar de como nós, ao longo, sobretudo dos últimos 2 séculos, fomos resolvendo alguns problemas que levavam a uma mortalidade mais precoce. Coisas tão diferentes como os antibióticos, sim, por exemplo, como as vacinas. As razões, os motivos que levavam muitas pessoas a morrer, até as guerras, que temos hoje uma mortalidade derivada, nós falamos muito de guerras, não é? Mas a mortalidade derivada de conflitos, em termos proporcionais, é hoje muito menor do que já foi no passado. Pronto. Além disso, temos naturalmente tudo aquilo que tem a ver com doenças infecciosas. De vez em quando apanhamos um susto, com Covid, mas mesmo assim, estamos sempre a falar, quando comparamos, por exemplo, a taxa de mortalidade global do Covid à escala mundial com aquilo que tinha acontecido 100 anos antes, com outro vírus, também de uma espécie de uma gripe, a chamada gripe espanhola, percebemos que são escalas completamente diferentes. Uma escala completamente diferente. Depois temos um conjunto de outras maleitas, digamos assim, para as quais também temos vindo a encontrar soluções, umas mais sofisticadas, outras menos sofisticadas. Designadamente as têm, por exemplo, com o nosso sistema cardiovascular, que mesmo assim é uma das principais razões de mortalidade hoje em dia. Não era no passado as pessoas morriam de gripe, de pneumonia, de tuberculose, enfim, antes de rubéola, de sarampo, dessas coisas todas que hoje em dia já não se morre já, ou morre-se muito pouco. Portanto, isto tem 2 consequências. Nós já fizemos aqui uma vez um programa sobre uma dessas consequências, que é a probabilidade de quase todos nós, e aqui já falo mesmo, não é apenas 20%, mas quase todos nós desenvolvermos algum tipo de cancro ao longo das nossas vidas que começaram a ser muito longas. E, portanto, o tipo de erros digamos, de multiplicação de células que levam à origem dos cancros, a probabilidade deles ocorrerem numa vida mais longa, naturalmente, é maior. Pronto. No caso concreto das doenças que levam à demência e ao Alzheimer em particular, estamos a falar da degenerescência, digamos assim, de partes do cérebro, que não são todas as mesmas, não têm todas as mesmas razões, podem ocorrer em partes diferentes do cérebro e, portanto, provocar demências de tipos diferentes. Há demências que têm a ver com a percepção, outras têm a ver com o comportamento. Portanto, há vários tipos de demências e, no caso concreto do Alzheimer, é uma demência que quase sempre tem como primeiro sinal a perda de memória de curto prazo. Portanto,
O que fizemos ontem. Ou o que fizemos até às vezes hoje, Sim. um pouco tempo antes, não é? Portanto, género, enfim, há pouco tempo um amigo meu contava-me que o pai tinha deixado, era um leitor fanático de jornais, coisa que hoje em dia já quase não existe, portanto, jornais em papel, e que tinha deixado de comprar, porque quando acabava de ler o jornal já não se lembrava do que tinha lido. Portanto, ele próprio se foi apercebendo disso. Mas este é um dos problemas. É que, na maior parte destas doenças, que são doenças, o doente não se apercebe do que lhe está a acontecer. E é muito frequente a família perceber que alguma coisa não está normal, e isso nem sempre é fácil de detectar, porque há muitas coisas que vamos arranjando desculpas, mesmo na família, porque a velhice é a velhice, portanto a idade faz-nos perder algumas capacidades, quer dizer, como é óbvio, não é? Não temos jogadores de futebol de 80 anos, só temos jogadores de futebol. Enfim, hoje em dia temos até aos 40, mas não era habitual. Habitualmente aos 30 acabavam. Portanto, porquê? Porque perde-se massa muscular, portanto, mesmo fazendo muito exercício, perde-se massa muscular e perdem-se outras capacidades. No caso concreto, e só para acabar este aspecto do diagnóstico, que é um diagnóstico complicado e complexo, é muito frequente estes doentes serem levados ao médico e dizerem, então, mas o que é que sente? E ele diz, não sinto nada, estou bem. Sim. E isto é uma das dificuldades deste tipo de doenças. No caso concreto do Alzheimer, o Alzheimer tem sido, repara, estamos a falar de uma doença que tem uma presença tão grande, só para dar um número para Portugal, para as pessoas terem uma noção da dimensão. O último número que eu tenho, que encontrei, enfim, não é um número muito recente, é já de 2018, fala em quase 190 mil casos. Portanto, admito que hoje já chegamos nos 200 mil. É praticamente 2% da população, uma pessoa em cada 20. Não é? Uma pessoa em cada 50. Uma pessoa em cada 50, sim, portanto, já é imenso. Como dizias, faz com que quase qualquer um de nós já contactou de perto com a doença. Exatamente, ou na nossa família, sim, ou em famílias de amigos, sim, já contactamos com essa doença. E, mais do que isso, a perspectiva basicamente pelo fator de envelhecimento, as estimativas é que nós cheguemos a 4% da população. Portanto, 1 em cada 25 pessoas, e não é daqui a muito tempo, é 2050. Portanto, isto são estimativas, como é óbvio. Portanto, estamos a falar, quando disseste doença do século, pode mesmo ser a doença do século, quer dizer, porque é uma doença que era raríssima no tempo em que as pessoas não passavam dos 60, ou dos 65, ou dos 70, ou dos 80. Hoje em dia temos esperanças de vida à nascença, que no caso das mulheres, em alguns países se aproximam dos 90 anos. Portanto, à nascença, e se pensarmos na esperança de vida aos 65 anos, que é outra métrica, aí já estamos em muitos países muito próximo dos 90 anos, mas isto é muito frequente. É muito frequente. Termos pessoas com mais de 80 anos. Em Portugal já temos uma população muito numerosa de octogenários ou mais que octogenários. Portanto, estamos a falar de 6 a 7% da população portuguesa. 7%, sensivelmente, da população portuguesa. Com uma particularidade. Eu já vou aqui ver porque é que isto é importante. Com uma particularidade. Segundo o último censo, cerca de 40% destas pessoas com mais de 80 anos vive sozinha. Porquê que vive sozinha? Basicamente porque um dos membros do casal faleceu e os filhos estão noutro lugar, ou enfim, em alguns casos não têm filhos. Na maior parte digamos, de pessoas desta geração existe família, têm filhos. Portanto, mas têm outras vidas, migraram internamente, não vivem com eles. E nós vemos isso, basta sair, vemos isso, era fácil perceber isso. E em muitos sinais diferentes, podemos falar dos sinais do mundo rural, mas podemos falar de um outro sinal que quem tem, como sabes, eu tenho cães,
Portanto, tenho amigos veterinários e que me dizem que a importância que tem, por exemplo, para pessoas idosas, ter um animal de estimação. Precisamente por estar pela solidão. Ora bem, eu já referi que um dos problemas do diagnóstico é que o próprio tende a não diagnosticar. O outro problema é que uma das características das demências e do Alzheimer em particular é que as pessoas perdem a capacidade de serem autónomas. Perdem a capacidade de se vestir, perdem a capacidade de se orientar, perdem a capacidade de se alimentar, de manter a sua higiene. E isso obriga a proximidade com estas pessoas, e o cuidado destas pessoas pode ser muito, muito pesado. Porque isto pode ter reflexos na vida, não é só na vida diária, é na vida também noturna. Portanto, aquilo que se passa durante a noite na vida destas pessoas. E, portanto, isto quando nós falamos de... Uma errância noturna, uma instabilidade noturna, Sim. que é muito característica. Portanto, estamos a falar, eu creio que estou a tentar explicar as dificuldades, quer dizer, a dimensão do problema e as dificuldades de lidar com ele. Isto tem consequências brutais. Portanto, por um lado, aspecto positivo, isto tem levado a uma investigação nesta área, cuja evolução nas últimas décadas é colossal. Nós hoje temos meios, designadamente diagnóstico, muito mais sofisticados. É possível ver coisas que eram impossíveis de ver aqui há uns tempos atrás. Por exemplo, uma coisa que é o consumo de glucose é um açúcar, diferenciado pelas partes do cérebro, que permite ver até que ponto é que há partes que colapsaram e outras que não, ou que estão a colapsar, coisas deste género. Estás a ver? A detecção de certas proteínas que podem ser indicadores do princípio da doença. Portanto, a evolução é muito grande. Há exames destes que são muito caros, há outros que são mais acessíveis, mas isto ajuda a perceber aquilo que neste momento é uma das preocupações dos médicos, que é procurar a detecção precoce. E isto é muito importante, precisamente porque os sinais exteriores são muito difíceis de perceber, e por outro lado porque não há neste momento nada, ainda não se encontrou nenhuma forma de fazer parar a doença. Porque o que é esta doença? Isto é aquilo que se chama de alguma forma uma doença degenerativa. É um processo durante o qual morrem neurónios. Portanto, o nosso cérebro, para se ter uma ideia, nós temos um número alucinante de neurónios. O número de que se fala, enfim, está cientificamente provado que é esse o número exato? Não. Mas o número que os cientistas referem é 100 mil milhões. Agora imagina, para ver a complexidade do que é esta coisinha que nós temos dentro da nossa cabeça, cada neurónio pode ter, através das suas diferentes sinapses, 10 mil conexões. 100 mil milhões, 10 mil conexões, isto é uma loucura. Sim, é exponencial. É uma coisa completamente imensa. O que acontece, no caso concreto do Alzheimer, eu não vou entrar em grandes detalhes sobre isto, acho que não vale a pena, mas é que há duas proteínas importantes em todos estes processos, e uma delas pode formar uma espécie, enfim, o nome não é uns discos, umas acumulações, porque torna-se menos solúvel. E essas acumulações podem provocar engarrafamentos, por assim dizer, da transmissão dos sinais, e ao mesmo tempo há uma outra proteína que também pode ter uma avaria e também prejudicar a transmissão desses sinais dentro dos próprios neurónios. Eu estou a dizer isto de uma forma menos complicada possível, para quem não percebe. Claro, e muito visual. E muito visual, pronto. Quando estas coisas acontecem, isto leva à morte de neurónios, e depois também tem implicações. Portanto, a maior parte, só para também coisa, os neurónios estão, a maior parte deles, a esmagadora maioria deles, estão naquilo que nós habitualmente chamamos a massa cinzenta, mas a massa cinzenta é apenas a parte exterior do cérebro. A parte interior é mais esbranquiçada. Se nós alguma vez vimos um cérebro, uma mioleira, pronto, para
Eu sei que faz impressão a muita gente, mas eu sou do tempo em que estava mileiro aos filhos. Portanto, vi muitas mileiras. E comia, que eu pronto, comia mileira. E devo dizer que gosto, pronto, para acabar já com esta discussão. Só me lembro do Ministro da Agricultura a comer mileira. Pronto, ok. Mas pronto, quem já viu sabe, quem já veio pode às vezes ver sem ser para comer, não é? Portanto, a parte interior é mais branquiçada, há neurónios, mas não é a mesma coisa, estão sobretudo canais de comunicação e, portanto, os sinais habitualmente são um mirrar, vou usar uma expressão alegórica, de algumas partes do cérebro. Algumas demências são partes localizadas e, portanto, têm consequências em processos determinados, como, por exemplo, da percepção ou da memória. No caso concreto da doença de Alzheimer, isto acontece em várias partes do cérebro. Os primeiros sinais são, de facto, os que têm a ver com memória de curto prazo, mas depois eles vão se tornando cada vez mais alargados e com outras consequências. Ora bem, a investigação nos últimos anos permitiu perceber que é possível detectar a presença de uma destas proteínas avariadas, digamos assim, em análises de sangue. Pronto, eu penso que são análises de sangue, só análises, detectar a sua presença. E, portanto, perceber antes, porque isto esta degenerescência leva tempo, e antes de se manifestar externamente, já está a acontecer. Portanto, aquilo que os médicos procuram, os cientistas, é procurar perceber quando é que ela é desencadeada, para procurar aí parar ou atrasar esta degenerescência. Isto levanta vários problemas complicados, complexos. Primeiro, porque a simples existência desta proteína pode não ser, numas análises, pode não ser suficiente indicador de que esse processo já começou ou possa vir a ter consequências, porque nós sabemos que, por exemplo, que os tais nódulos, os tais discos que esta proteína acaba por formar, são detectados, por exemplo, em cérebros de pessoas que morreram, por exemplo, num acidente de viação, e depois é feita uma análise e elas têm 40, 50 anos e não têm nenhum sinal de doença, mas já têm muitos destes nódulos no seu cérebro. Portanto, não é o único indicador de que a doença existe, não é? Portanto, e há já alguns medicamentos que permitem contrariar a formação destas proteínas e até fazer reverter a existência dos tais nódulos. Isto não para a doença. Há dois medicamentos, pelo menos nos Estados Unidos. Eu na Europa não consigo perceber, provavelmente eles também já são usados, mas para ter uma ideia, para números para os Estados Unidos, isto é um tratamento que custa dezenas de milhares de dólares, portanto, não custa os milhões que custam outros tratamentos que a gente sabe que existem. Também não é tão caro como alguns tratamentos para o cancro, que podem ainda ser mais caros, mas levanta aqui um outro problema, que é um problema económico, que é, se nós tivermos cada vez mais pessoas com este tipo de doenças, vamos ter recursos para as tratar, os nossos sistemas de saúde vão ter recursos para as tratar. Nós muitas vezes falamos que os nossos sistemas de saúde estão sob pressão por causa de as pessoas mais velhas terem mais doenças. Isso é em parte verdade, mas a parte principal dessa verdade é que nós temos cada vez mais medicamentos e medicamentos mais caros para tratar essas doenças. E isso é que faz, mais do que o número de doentes, o custo exponencial dos tratamentos e dos próprios métodos de diagnóstico, que alguns deles são muito sofisticados e, portanto, são muito caros, que levam a este aumento. Portanto, há aqui um problema económico. Depois, como eu já tentei perceber, há um problema sociológico, que é como é que tratamos estas pessoas. Uma coisa está na família, de ter, apesar de tudo, um cuidador familiar. Outra coisa é viver sozinho e não ter cuidador nenhum. Outra coisa é o que se passa nos sistemas, nos lares, nas residências assistidas, nesses locais onde sabemos que a forma de acompanhamento pode variar imenso. Sim. E, ainda hoje, há uma notícia do dia, não é? Que nós temos problemas de maus tratos em muitos lares. Portanto, temos aqui uma galáxia de questões. E ainda há outra questão que eu achei muito interessante e que é uma questão que eu diria no limite ética.
Portanto, como eu disse, há medicamentos que permitem Atrasar. controlar a tal proteína, portanto, atrasar o desenvolvimento da doença, mas não a param e não a evitam. Neste momento, estou a falar deste momento. O que levanta uma questão que alguns médicos estão a colocar é assim, bem, mas até onde é que nós estamos a tratar uma pessoa se a partir de um determinado momento essa pessoa deixa de ter qualidade de vida, por mais que nós façamos. Portanto, porque no desenvolvimento desta doença, que também é uma característica dela, é que pode haver um período longo, que não é um período um período longo em que a pessoa mantém qualidade de vida. Portanto, e até mantém autonomia e até qualidade de vida. E depois há um período a partir do qual essa qualidade de vida desaparece e a pessoa pode ficar viva durante muito tempo. Portanto, faz sentido manter o tratamento quando já não há nada que se possa fazer pela qualidade de vida e numa altura em que a pessoa também já não... Quem é que toma a decisão? É o próprio ou é o cuidador? E se o cuidador não for da família? Portanto, há aqui imensas questões muito complexas, e além da complexidade da própria doença em si. Portanto, sendo que isto não é um problema pequeno, como algumas doenças raras, é uma doença comum e que se vai tornar cada vez mais comum. Portanto, creio que quando vimos ontem aquelas imagens muito que nós achamos, mas como é que aquele homem que há 10 anos era como se dizia, o dono disto tudo, e que tinha um poder imenso e que tinha uma capacidade, quer dizer, era alguém que obviamente tinha capacidades e grandes capacidades, pode estar 10 anos depois naquele estado. Quer dizer, aquilo é teatro? Não, aquilo, quer dizer, pelos todos os indicadores que nós temos, não é teatro. É assim mesmo. Pode acontecer a qualquer um de nós e as únicas coisas que nós podemos fazer contra isso, há algumas coisas que podemos fazer contra isso, e eu vou só dizer assim, muito rápido, porque nós hoje temos muito pouco tempo, tem a ver com hábitos de vida. Hábitos de vida, designadamente com um fenómeno que nós passamos a vida a falar aqui na rádio. Que é? No programa da Mariana Chaves, Aprender a Comer, e que é uma coisa que é estranha de falar, que é a inflamação. Hoje em dia é uma obsessão Sim, a alimentação anti-inflamatória. A alimentação anti-inflamatória, a alimentação que provoca inflamação, e de facto, menos inflamação ajuda a criar, portanto, a atrasar todos estes processos. E, portanto, há uma quantidade de coisas que ajudam a controlar o peso, ajudam exercício, ajudam atividades, ajudam sociabilidade, há muitas coisas que ajudam. Mas sobre isto, mais uma vez, nada é completamente determinante, porque, voltando ao ponto inicial, o nosso design não foi feito para nós vivermos tantos anos como estamos a viver. E isso pode de vez em quando acontecer, mas quando se torna a regra, ou quase a regra, naturalmente que vem associado a problemas.